Esses dias de tantos sinais sobre a vinda de Jesus, esses dias tão intensos, tão movimentados, tão efervescentes de sinais sobre a vinda de Jesus, o meu coração queima para falar sobre o regresso dele. Falamos sobre isso hoje de manhã, e no meu espírito veio um desejo de continuar esse assunto aqui à noite, porque a igreja de Jesus precisa se preparar para a volta do Senhor. E essa preparação é um exercício contínuo, é um exercício estendido, que não acontece apenas algumas ocasiões, pelo contrário, acontece sempre, diariamente, intensamente. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que nós estamos sendo preparados para o encontro com Jesus. E um dos assuntos mais falados da Bíblia é a volta de Jesus. Vocês sabem que para cada profecia sobre a primeira vinda de Jesus, nós temos 8 profecias sobre a segunda vinda dele. Cada vez que a Bíblia fala no Antigo Testamento que o Messias viria, nós temos 8 no Antigo e no Novo Testamento falando que ele retornaria, ou que ele retornará. Então a proporção de conteúdo bíblico sobre a volta de Jesus é muito amplo, é muito extenso. 25% da Bíblia, ela se ocupa a falar sobre a volta de Jesus. E a gente sabe que quando se fala da volta de Jesus, algumas pessoas, elas entendem que essa volta se aproxima por causa do cumprimento das profecias. E algumas pessoas até sabem em que momento profético nós estamos. Esse momento profético que nós vivemos é chamado de princípio de dores, ou dores de parto. E Jesus descreve isso em Mateus 24, do versículo 4 ao 6, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu quero ler na Nova Tradução, por favor, Amanda. Nova Tradução na linguagem de hoje. Mateus 24, do verso 4 ao 6. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvirem um barulho de batalhas, ou rumor de guerras, ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer. Mas ainda não será o que, gente? Verso 7. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro, em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto, ou o princípio de dores. E a reflexão que fica é: se esses são as primeiras, ou se essas são as primeiras dores, ou o princípio de dores, essas dores vão aumentar, vão se intensificar. O conflito que aconteceu ontem, onde palestinos atacam a judeus, numa data sagrada onde eles estão comemorando a Torá, a palavra que eles receberam através de Moisés no Monte Sinai. Esse ataque de ontem, ele é um ataque que cabe perfeitamente no cumprimento da profecia que nós acabamos de ler, onde fala sobre países atacando outros países. Algum de vocês pode pensar: mas pastor, palestinos atacam judeus há séculos, e isso é verdade. Mas nenhum dos ataques das últimas 3 décadas foi como o ataque de ontem. O ataque de ontem foi muito intenso, foi uma afronta, foi uma vergonha para o povo judeu. Eles foram pegos desprevenidos enquanto estavam celebrando algo muito importante para eles, que é a lei de Deus. Então esse ataque, ele tem uma proporção muito grande dentro dessa
profecia da palavra. O que nós vemos na Rússia e na Ucrânia, o que nós vemos em outros países sendo atacados ou externamente ou internamente mesmo com guerras civis, é uma realidade de que as dores de parto estão se intensificando. O que isso quer dizer? As dores de parto, as contrações vão aumentando. Cada semana que passa tem uma nova notícia. Cada mês que passa tem uma nova notícia, tem um novo cenário, existe um novo ponto para a gente olhar, observar e perceber que a volta de Jesus está próxima. E quando olhamos para isso aqui, a gente precisa entender que antes do arrebatamento da igreja, vai surgir uma figura anticristã ou anticristo chamado pela Bíblia. Esta figura vai se revoltar contra tudo que é de Deus. Essa figura vai esboçar uma ideia de rejeitar completamente o que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. E esse anticristo, descrito na palavra, ele vem como parte do cumprimento profético de que Jesus retorna. 2 Tessalonicenses capítulo 2, e verso 3 e 4, a palavra diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Diga isso comigo: o anticristo se opõe a tudo que é de Deus. Preste atenção, antes do anticristo se manifestar com uma oposição expressa contra tudo que é de Deus, ele vai se manifestar através do seu espírito. A palavra de Deus fala sobre a operação do engano, a operação do erro, a operação de manipulação do espírito do anticristo. E o apóstolo João, que é o que mais fala sobre a operação desse espírito, ele diz que essa operação já está presente na sociedade desde os primeiros dias depois de Jesus. Ou seja, a operação do espírito do anticristo já é uma realidade desde a era apostólica, desde os dias de João, de Pedro, de Tiago, de Paulo. Só que esta operação está aumentando. A escalada da operação do espírito do anticristo está aumentando, está se intensificando. E nós, como igreja, irmãos, precisamos estar alerta para os sinais. Nós, como igreja, precisamos estar percebendo os sinais. E perceber esses sinais no sentido também de nos preparar para a volta de Jesus. Pela manhã nós falamos sobre 3 atitudes de quem se prepara para a volta de Jesus. A primeira, ela discerne o tempo. A segunda, ela busca mais de Jesus. E terceira, ela age como Jesus. E agora à noite eu quero compartilhar mais 3 atitudes de quem espera ou de quem está se preparando para a volta de Jesus. A primeira delas que eu quero compartilhar nessa noite é a oração e vigilância. Você pode dizer isso comigo? Oração. Diga comigo, vigilância. Mateus 26, e verso 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Esse é o verso 40 de Mateus 26, na edição revista e corrigida. E no 41 ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa dupla expressão de Jesus, vigilância e oração, ela é uma expressão que nós podemos dizer que os cristãos estão carecas de saber, sim ou não, irmãos? Só que a questão não é a gente estar careca de saber. A questão é o quanto que a gente leva a sério vigilância e oração. O quanto que a vigilância e a oração realmente está incorporada no nosso dia a dia, no nosso andar com Deus, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes.
O quanto que a vigilância e a oração realmente faz parte do nosso cotidiano. Interessante que Jesus vai falar isso no jardim do Getsêmani, quando ele leva os discípulos para o seu momento de dor e de aflição. Ele cria uma expectativa de que os discípulos vão estar com ele naquele momento, que eles vão apoiar, que eles vão dar suporte para Jesus neste momento de dor, e exatamente o oposto acontece. Jesus deixa eles orando, vai mais adiante, e depois de menos de uma hora ele volta e vê os discípulos, encontra os discípulos dormindo. Jesus faz uma pergunta para eles: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora vocês puderam orar comigo? E aí ele disse isso que está no verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a tentação é vencida por pessoas que estão posicionadas em vigilância e oração. A tentação é vencida quando nós tomamos uma decisão, irmãos, de ser um povo vigilante, de ser um povo de oração, de ser um povo que busca a presença de Deus incansavelmente. Como a gente falou agora há pouco, de ser um povo que coloca a lenha no altar todas as manhãs. Um povo que faz questão da presença de Deus. Numa nota de 0 a 10, pense aí que nota você daria para o seu relacionamento diário com Jesus. Não é sobre orar aqui no domingo. Orar aqui no domingo é bom, é importante e faz parte. Mas é sobre a sua oração amanhã. É sobre a sua oração na terça. É sobre a sua oração na quarta, na quinta e na sexta. É sobre a sua oração fora desse ambiente. Quanto de tempo de qualidade nós estamos investindo no nosso relacionamento diário com Jesus? Quanto? Isso vai estar diretamente associado à nossa capacidade de vencer as tentações, irmão. Se eu sou um cristão que não invisto em oração e vigilância, eu sou um cristão que dificilmente eu tenho resistência contra a tentação. Eu sou um cristão que facilmente cede, que facilmente se entrega, que facilmente se coloca numa posição de exposição à tentação. E o oposto também é verdade. Quanto mais a gente vigia, quanto mais a gente ora, mais preparados estamos para combater a tentação. Alguém diz amém para isso? Jesus termina dizendo, o verso 41, na verdade o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. A carne é fraca. O nosso Espírito quer mais de Deus, irmão. O nosso Espírito quer mais de Deus. Eu tenho certeza que o teu Espírito quer mais da presença de Deus. Mas a sua carne está lutando contra isso. A sua carne está dizendo, hoje é domingo, amanhã você começa uma semana cansativa de trabalho, você merece estar em casa descansando. A sua carne está dizendo, hoje é um dia que você precisa priorizar o descanso, a família, a comida, o almoço familiar. E detalhe, nada disso está errado, você diz amém? Tudo isso está certo. Mas Jesus disse que a volta dele será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, a palavra diz nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, que eles casavam-se, se davam em casamento, eles comiam e bebiam até que o Senhor veio. Ouça, irmãos, a nossa vida cotidiana não pode ser uma distração para que a volta de Jesus nos pegue desprevenido. O nosso dia a dia não pode ser uma ferramenta de distração para nos deixar distraídos sobre a volta de Jesus. Então, primeira atitude de quem está se preparando para a volta de Jesus, essa pessoa vigia e ora. Diga para a pessoa que está do seu lado, oração e vigilância. Segundo ponto, ou segunda atitude
de quem está preparado para a volta de Jesus, nós chamamos isso de arrependimento contínuo. Arrependimento contínuo. O que seria arrependimento contínuo? Arrependimento contínuo é essa atitude de quebrantamento diante do Senhor. É essa atitude de confissão de pecados diante do Senhor. É essa capacidade de perceber que a gente peca no pensar, no sentir, no agir. Que a gente peca e precisa se arrepender continuamente, constantemente, diariamente. E por que não dizer muitas vezes ao dia? Arrependimento contínuo precisa ser um estilo de vida para nós. A igreja de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. A palavra diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Em outras palavras, irmão, se a gente acha que não temos do que se arrepender, a gente está tão enganado. A gente está enganado. Se a gente acha que não temos do que se arrepender hoje, a gente está enganado. Não, pastor, eu me arrependo no dia da ceia para tomar a ceia. Pois é, irmão. Você se arrepende uma vez por mês? Eu me arrependo quando eu tenho... Deixa eu tomar cuidado aqui com o que eu vou falar. É que a mente pensa rápido e tem coisas que a gente tem que filtrar, né? Mas tá bom. Eu me arrependo quando eu preciso de uma bênção de Deus e aí eu preciso estar muito íntimo dele. Eu me arrependo dos meus pecados rápido para que a minha oração não seja rejeitada por Deus, porque afinal de contas, Ele cria uma separação entre nós e os nossos pecados criam uma separação entre nós e Ele. Então, quando eu preciso de uma bênção de Deus, eu me arrependo rápido porque eu preciso dessa bênção. Então eu vou me arrepender. E arrependimento, irmão, segundo as Escrituras, não é ato isolado. Não é um evento para uma data. O arrependimento é um estilo de vida contínuo da igreja do Cordeiro. Contínuo. Por isso que o apóstolo João vai dizer que se a gente não se arrepende, se a gente não reconhece que tem pecado, a gente se engana. E não há verdade em nós. Verso 9. Em contrapartida, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar. Igreja, não importa qual seja o nosso pecado, se há quebrantamento, se há arrependimento, se há confissão, o Senhor está disposto a perdoar. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. O sangue de Jesus branqueia as nossas vestes. O sangue de Jesus é poderoso para mudar a história da nossa iniquidade, para nos tocar de tal forma que a gente se transforma em pessoas santificadas, limpas, separadas para Deus. É o sangue que faz isso. É o sangue de Jesus que nos purifica. Em terceiro lugar, quem está se preparando para a volta de Jesus, vive para a glória de Deus. Diga isso comigo: eu preciso viver para a glória de Deus. Eu pergunto a vocês, o que é viver para a glória de Deus, irmão? Pastor, viver para a glória de Deus é a gente estar aqui no domingo levantando as mãos na hora da adoração. Estou glorificando a Deus. Pastor, viver para a glória de Deus é estar aqui sentadinho na hora da palavra, ouvindo o que Deus está falando. Tudo isso também é viver para a glória de Deus. Mas se você pedir para que eu resuma o que significa viver para a glória de Deus, eu diria, é demonstrar a glória de Deus, não apenas fazendo o que fazemos na igreja, mas
fazer em nossas tarefas, no nosso dia a dia, tudo o que fizermos com o objetivo de honrar e de manifestar o amor de Deus naquilo que nós estamos operando. Isto é viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam isso, façam tudo para a glória de Deus. Uma refeição para a glória de Deus. Um serviço para a glória de Deus. Durante muito tempo, irmãos, a gente separou. Nós aprendemos a separar aquilo que é espiritual daquilo que é secular. E muitos de nós achávamos que o secular é separado do espiritual. Ou seja, o que eu faço aqui no domingo não tem nada a ver com a minha vida da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. E quando a gente olha para esse texto bíblico, Paulo está dizendo exatamente o oposto. A nossa missão continua na semana. Eu glorifico a Deus em tudo que nós fazemos, ou pelo contrário, eu desonro a Deus. Eu glorifico a Deus como eu cuido do meu corpo. Eu glorifico a Deus como eu cuido da minha família. Eu glorifico a Deus na maneira como eu trabalho. Você no seu trabalho, você está honrando a Deus ou está desonrando Ele? Nós glorificamos a Deus na maneira como nos relacionamos. Nós glorificamos a Deus da maneira como nós pagamos nossas contas. Pastor. A gente honra a Deus, irmãos, como a gente assume compromisso, como a gente paga nossas contas, como a gente dá a nossa palavra e cumpre, ou a gente desonra a Deus com o oposto. Esse assunto é um assunto delicado, mas é um assunto que a gente precisa abordar. Por quê, irmãos? Porque existe no meio da igreja muitos maus testemunhos justamente por não se falar sobre esse assunto. Porque as pessoas separam, não, a vida secular eu posso ser qualquer coisa lá. Eu posso pegar e não pagar, eu posso mentir, eu posso enrolar, eu posso vender o carro detonado, eu posso ser picareta no trabalho, eu posso levar as coisas do trabalho para casa. O importante é eu estar domingo adorando a Deus e sentindo arrepio. Não, irmão. É por isso que nós temos muito maus testemunhos e muita gente desencorajada a viver como igreja. Porque esse assunto não é falado. Não há separação entre secular e espiritual. Nós glorificamos a Deus com tudo que nós fazemos. Com absolutamente tudo. Tudo. Deixa eu te mostrar um outro texto bíblico. Colossenses capítulo 3. Verso 23. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de que maneira? Como ao Senhor. É como se a gente estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Sabendo, olha o 24, que nós receberemos de quem? Do Senhor a recompensa, a herança, o galardão. Porque se eu estou servindo as pessoas, se eu estou servindo você, meu irmão, como eu sirvo o Senhor, a recompensa não vai vir das suas mãos, a recompensa vai vir do meu próprio Deus. Por que tem muita gente frustrada? Serve o outro esperando a recompensa do outro. Serve o outro esperando um parabéns do outro, um muito obrigado do outro, um reconhecimento do outro. Não, a palavra está dizendo, a nossa recompensa vem do Senhor.
Verso 25, vocês podem ler? 1, 2, 3. Aquele que fizer agravo. O que significa agravo, gente? Aquele que fizer o mal. Aquele que agir de forma irresponsável. Aquele que agir de forma negligente com o outro. Paulo está dizendo, essa pessoa vai receber a colheita dessa semeadura. Essa pessoa vai receber. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto, irmãos, é um chamado a um posicionamento nosso, a uma revisão de mente. Você está em missão, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Deus te deu o Espírito Santo para você servir, para você amar, para você acolher, para você cuidar. E fazendo isto, você está vivendo para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, você está se preparando para o regresso de Jesus. A gente não pode desassociar essas coisas. A palavra diz que o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. O que isso quer dizer, irmão? Um povo que ama Jesus e que serve. O Senhor vem buscar uma família que está disposta a servir, disposta a amar, disposta a acolher. Mesmo que esse tipo de gesto de amor não seja entendido por muitos. Jesus falou sobre orarmos e abençoarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Eu sei o quanto isso é desafiador e não digo isso que é fácil, irmãos. É desafiador. É só pelo poder do Espírito Santo. Mas essa é a realidade da palavra de Deus. Um povo que espera a volta de Jesus, número 1, está orando e vigiando. Número 2, se arrepende de forma contínua. E número 3, vive para a glória de Deus. Vive para a glória de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Onde você está, você pode nesse momento abrir o seu coração um pouco mais e pode nesse momento falar com o Senhor. Faça uma avaliação agora da sua vida. Como está a oração e vigilância? Como está o seu arrependimento? Como está a sua vida? Sua vida é uma vida que glorifica a Deus, que honra a Deus, que destaca o amor de Deus. Onde você está? Se autoavalie, se examine, olhe para dentro de si. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está preparando uma noiva para se encontrar contigo. Uma noiva pura, sem mancha, sem mácula. Uma noiva que está preparada. Uma noiva que está disposta. Uma noiva que está de coração aberto para ti. Por isso, nessa noite, Senhor, diante desta palavra, o nosso coração se abre. Nós olhamos para ti e nos quebrantamos diante do Senhor. Diante desta palavra, Pai, não há outra atitude senão nos render. No Senhor está toda a verdade. O Senhor não é homem para mentir. Essa palavra é a verdade absoluta. Ela é inquestionável, Senhor. E diante dessa verdade nós nos rendemos como teu povo. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pedimos que a tua igreja que aqui está reunida seja tocada pelo toque poderoso do Espírito.
a fim da gente estar prontos e abertos para esse grande encontro, Senhor. E abertos não só para o encontro, mas abertos também para toda a preparação. Estamos numa temporada de preparação da igreja, Senhor. Estamos numa temporada de preparação, onde o Senhor está derramando azeite nas botijas, onde o Senhor está tratando o caráter da sua noiva. Porque cremos que o casamento do Senhor com a sua noiva, o Senhor não vem buscar uma noiva imatura, o Senhor não vem buscar uma noiva displicente, o Senhor não vem buscar uma noiva desarrumada, despreparada. Não, o Senhor vem buscar uma noiva remida no sangue. O Senhor vem buscar uma noiva santificada, pura, imaculada. Por isso, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos nessa noite. Limpa-nos. Ó Deus, ouve a nossa confissão. Perdoa os nossos pecados. Sara-nos. Sim, sara-nos, Senhor. Corrige os nossos desvios de caráter. Senhor, aquelas coisas que nós achamos que são certas, mas que não são. Aqueles jeitinhos que nós queremos dar para tudo, mas que não tem nada a ver com a cultura do reino, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite. Nós queremos nos arrepender nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Ouça a voz do Espírito. Ele está falando. A igreja está sendo preparada, irmão. Falta pouco tempo. E nós estamos sendo preparados. Esse é o momento de nós levarmos isto muito a sério, muito a sério. Permita o Espírito Santo continuar falando com você.